com 24 milhões de brasileiros vivem, não tem teto, não tem moradia. Querer colocar isso na conta de um governo é uma injustiça com esse governo e ao mesmo tempo uma justiça. É uma justiça porque nenhum deles individualmente responde por esse passivo. Pode ser acusado de ter sido causador ou não ter dado solução a esse passivo. Isso é uma injustiça. Mas é também uma justiça quando você coloca todos eles como cúmplices de uma mesma culpa. A tragédia da não moradia no Brasil se vê hoje nas cidades brasileiras, onde a população de rua só faz crescer. E não há coisa semelhante a essa, mesmo em países que vivem em situação precária na América do Sul, você não vê tanta gente morando na rua. Talvez na Venezuela hoje, diante da crise assombrosa que lá está, se possa dizer que as cenas de comunidades inteiras morando em praças, em barracas, em aglomerados insalubres, debaixo de pontes, com crianças submetidas a todo tipo de risco social, sanitário, humano, todo tipo de risco. Isso é uma imagem que está incorporada às cidades brasileiras como se fizesse parte dos nossos cartões postais, assim como o Ibirapuera, o Guaíba, né, a Pampulha, o Cristo Redentor. É coisa que nós já nos acostumamos a aceitar como se fosse normal. E, na verdade, é uma tragédia que vem sendo construída historicamente sem uma única política a qual possa se dar nome de uma política de escala para a construção de habitações populares. E quando estas são feitas, diga-se de passagem, parecem ser feitas para não durar, para não reter ali as populações que para lá são deslocadas. São construções de 5ª categoria, em conjuntos de 6ª categoria, que não oferecem acesso à escola, que não oferecem acesso ao transporte, que não estão próximos às áreas de trabalho, que não têm condições de fato abrigar as pessoas a médio prazo, que não prevêem aumento de família, nada. Não tem política de habitação popular no Brasil há décadas e este tipo de evento agora nada mais é do que o furúnculo que estoura neste tecido podre com o qual nós estamos convivendo há muito tempo. Procurar agora apontar um culpado específico, quer nos movimentos sociais, chamemos-los assim, que organizam essas ocupações, quer no Estado específico de hoje, do governante de hoje, que não fazem ou fazem coisas equivocadas no trato dessa questão, repito, é desfocar a discussão sem analisar a culpa conjunta que temos como sociedade, governo após governo, governantes eleitos após governantes eleitos, na ausência de soluções ou de enfrentamento para isso. Países como o México, por exemplo, lançaram programas de habitação popular que consistiam na construção de cidades, de fato cidades, com dezenas de milhares de moradores e estruturas montadas para essa finalidade. Você passa na Cidade do México, que é um país que enfrenta problemas gravíssimos como os nossos, sob vários aspectos, e a capital mexicana, comentei isso com vocês outro dia, aqui na volta que estive lá na reunião para discutir debates presidenciais lá no país. Você não vê criança e nem morador de rua. Você não tem criança de rua zanzando, uma coisa aqui, outra coisa ali pontualmente. Agora, em Santiago do Chile, vi um pouco mais de gente morando na rua, mas nada, repito, nada que se assemelhe a essa convivência que nós assimilamos aqui como se fosse parte da cena urbana mais natural, mais assimilável, mais enfim, compreensível possível. É uma coisa assombrosa que enquanto a gente lida com esses problemas numéricos e humanos na dimensão que eles se colocam diante de nós, o esforço da classe política historicamente, o esforço dos governos historicamente esteja voltado para si próprios. Vejam, esta tragédia desabou o prédio das manchetes de hoje, daqui a uma semana não falaremos mais do assunto. E se olharmos para trás, encontraremos outros episódios, talvez menos cinematográficos do que um prédio desabando em chamas, mas que mostram a mesmíssima tragédia dos sem-teto, das pessoas e das famílias abandonadas à própria sorte nas nossas cidades.
Procurem aí nos arquivos que vocês vão ver as ações truculentas de desocupação, os confrontos, as manifestações também mal conduzidas, mal direcionadas, a politização, a partidarização do movimento que usa esta massa humana, em parte como massa de manobra, né? Esses movimentos estão muito mais engajados no jogo político, no sentido partidário, do que no jogo político, no sentido da construção de casas populares. Quer dizer, tem candidato à presidência da República oriundo do movimento dos sem-teto, muito mais preocupados em fazer o jogo partidário, político e eleitoral do que ações organizadas, racionais, dirigidas, de pressão sobre o Estado, de pressão sobre os órgãos públicos para lidar com essa questão. Então, é um ambiente de tragédia, de sofrimento, medido em perda de horizontes. Imagine vocês já devem ter visto esses aglomerados. Quando você passa, você olha as crianças ali, não dá para acreditar que uma sociedade que se pretenda minimamente respeitável, decente, conviva com aquilo, e a gente convive. E convive há décadas. Até quando nós aceitaremos uma classe dirigente, uma classe política que nos conduz a conviver com isso como se fosse a coisa mais natural e corriqueira do mundo? Vamos lá.